Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui estamos falando direto do canal Informática Sem Frescura. Estamos gravando aí uma videoaula sobre o uso do mouse. Então, para quem já sabe, beleza, prazer até aqui, cai fora do vídeo. Quem não sabe ou quer aprender talvez um pouquinho mais sobre algumas configurações do mouse, fica com a gente. A gente vai inclusive aprender a personalizar o ícone do mouse, né? Essa setinha aí que você está vendo se movimentar na frente de você. Pois é, você não precisa ficar com ela aí para sempre. Você pode mudar para algumas opções distintas, beleza? Mas antes disso a gente vai entender como é que funciona o básico do mouse. Então vamos lá. Eu peguei aqui uma imagenzinha do meu mouse e trouxe para vocês para a gente poder exemplificar de uma forma mais simples. Então aqui, ó, o botãozinho esquerdo do mouse é um botão de confirmação, é um botão de ação, é um botão que executa determinadas ações. Então, por exemplo, quero vir aqui, quero minimizar esta janela que já está sendo visualizada. Pois é, eu utilizo o botão esquerdo do mouse para isso. Tendo usado ele, exato, a janela fechou. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma seleção destes arquivos aqui, destes ícones, eu estou utilizando aqui o botão esquerdo pressionado, clico aqui à frente um pouco dos ícones, trago por cima dos ícones e abaixo. Então eu solto o botão esquerdo, ou seja, estou fazendo uma ação, estou selecionando esses ícones. Então o botão esquerdo faz ações. Por exemplo, quero abrir um programa aqui, ó. Vou clicar com o esquerdo no menu iniciar, todos os programas. Vamos abrir aqui o bloco de notas só para usar um exemplo. Então, ó, cliquei aqui sempre com o botão esquerdo. Tem aqui alguma informação, ó. Escrevi aqui um conjunto de letras qualquer. Por exemplo, peguei aqui, cliquei com o botão esquerdo, selecionei. Então, é para isso que serve o botão esquerdo. É um botão de ação, pessoal. Ok? Então, vamos minimizar aqui com o esquerdo. E vamos maximizar aqui o nosso parte com o esquerdo também. E vamos entender a função do botão direito. O botão direito é um botão de opção. É um botão que abre menus de contexto. Ou seja, na prática, com o botão direito você consegue abrir opções ocultas e fazer configurações que não estão disponíveis ou não estariam disponíveis se não tivesse o botão direito. Por exemplo, se eu quisesse excluir esse ícone aqui do programa Minimood, bastaria então eu utilizar o botão direito sobre esse ícone. Então, ó, botão direito, abre-se todas as opções pertinentes a esse programa, inclusive o abrir, que bastaria a gente dar 2 cliques com o botão esquerdo, claro. Mas, então, por exemplo, aqui, ó, teria a opção excluir. Isso através do botão direito. Assim como também, clicando com o botão direito na área de trabalho, eu tenho opções pertinentes à área de trabalho, dentre as quais organizar ícones, né? Atualizar a própria questão da área de trabalho do Windows, configurações pertinentes à placa de vídeo e uma personalização que teria a ver com mudar aí o plano de fundo da área de trabalho ou o tema envolvido, certo? Então, para isso serve o botão direito. Também aqui, ó, como exemplo, aquele texto que a gente escreveu, aquele pedacinho de palavra, se eu vir aí com o botão direito sobre essa seleção, eu poderia, por exemplo, copiar esse arquivo, que é o que eu acabei de fazer, e novamente utilizando o botão direito, colar essa cópia que eu acabei de fazer. Então, o botão direito serve para casos especiais. Ele é um botão especial de uso no teu programa, certo? Lembrando que antigamente não se tinha mouse, era tudo utilizando o teclado. Pensa trabalheira, pessoal. Ok? Então, vou fechar aqui o meu arquivinho e não quero salvar ele por questões óbvias, né? Então a gente falou até agora do botão esquerdo e direito. Vamos só terminar aqui falando do scroll, que é essa barrinha
mas aqui no centro do teu mouse, essa bolinha, né, vamos dizer assim, esse círculo, essa rodinha, na qual com ela você pode, entre outras coisas, rolar entre páginas da internet, entre documentos de texto e também aumentar e diminuir o zoom de arquivos em geral, praticamente. Então, por exemplo, aqui, utilizando a tecla Ctrl e girando o scroll do meu mouse, eu estou aumentando e diminuindo o zoom desse arquivo que a gente está visualizando. Assim como eu poderia vir aqui à internet e clicar em uma página qualquer, por exemplo, aqui foi feita uma pesquisa básica chamada Info, e aqui a gente tem a nossa barra de rolagem, certo? Que eu clico com o esquerdo e arrasto. Eu não preciso clicar com o esquerdo, basta eu girar o scroll do mouse que eu vou estar girando entre as possibilidades. Ok, pessoal? Então, essa é uma explicação básica, sucinta, sem frescura, do que seria as funções do mouse que você tem aí na sua mão. Poxa, eu não tenho mouse, eu tenho um notebook e eu tenho um negocinho em cima que se chama touchpad. Pessoal, o touchpad é uma adaptação ao mouse. A única diferença é que ao invés de você movimentar o ratinho ali com a mão, né, ao invés de você movimentar esse cara aqui, clicar, pegar ele com a mão e mover ele, você vai botar o dedinho em cima daquela superfície sensível ali do touchpad do teu Note e movimentar ele utilizando a parte esquerda e direita como botão esquerdo e direito, né? Então, sem frescura, é uma adaptação possível aí dentro do universo do notebook, ok, pessoal? Como é que eu faço uma personalização? Ou mesmo você deve estar se perguntando assim, tudo bem, esse mouse aí tem uma configuração para pessoas destras, né? Para pessoas direitas. Como eu faria para poder inverter aí as funções dos botões esquerdo e direito se eu fosse canhoto? Pois é, pessoal, basta ir aqui ó, no menu iniciar, painel de controle, e aí eu gosto de exibir aqui por ícones, tá, pessoal? Para poder achar mais facilmente a opção mouse que está aqui dentro. Então, aqui nas opções de mouse, você pode, além de alternar entre botões esquerdo e direito, que é aqui a opção, na primeira opção, então você transforma aqui esse mouse em um mouse para canhotos, ok? Vou clicando aqui de novo. Você volta ao normal, ok? Aqui você configura a velocidade de clique duplo do teu mouse. Então, por exemplo, se eu estou clicando duas vezes sobre uma pasta e ela não está abrindo, possivelmente o seu clique duplo, a velocidade dele está muito rápida. Então eu sempre recomendo que fique aqui ó, lá pela metade. Aí você não precisa dar um clique duplo muito rápido, ok? Beleza, então aqui alterna entre o botão esquerdo e direito. Se você clicar aqui, o botão de confirmação, o botão de seleção passa a ser o botão direito, ou seja, para canhotos, né? Voltando aqui, então, você volta com a função padrão, que é o mouse para destros, ok? Pessoal, aqui eu tenho opções de personalização dos ícones. Por exemplo, ó, vou clicar aqui e vou selecionar um outro ícone qualquer, conjunto, né, de ícones qualquer para mudar. Ou eu posso também vir aqui embaixo e procurar um ícone que me agrade. Então, olha só, pessoal, vou fazer aqui uma brincadeira. Vou procurar um ícone bem diferente aqui, vamos ver aqui. Ó. Vou clicar nesse aqui, tá, pessoal? Só para fim de exemplo. Acabei de alterar. Se eu der o aplicar, olha o que aconteceu aqui com o meu ícone.
Então, pessoal, poxa, que legal! Bom, pessoal, é legal, porém, sempre que você altera o padrão, pode gerar algum problema. Então, eu vou simplesmente voltar aqui ao padrão e vou dar um aplicar para não haver grandes alterações, tá? Opções de ponteiro, que você pode, por exemplo, clicar e habilitar a opção para mostrar a localização do mouse clicando na tecla em Ctrl, perdão. Então, nossa, serve para muita coisa. Bom, é simplesmente, geralmente, para quem tem dificuldade de visão, pode ser bastante útil, tá? Ativar o rastro do ponteiro, eu não gosto, mas alguém pode achar interessante. Então, o rastro de ponteiro seria um rastro, como está mostrando aqui, minha máquina não está processando, então eu vou ignorar isso, pessoal. Ok? Roda é o scroll que a gente acabou de falar, então ele está programado para rolar 3 linhas de cada vez, não vou mexer na base. E hardware aqui tem a ver com a configuração própria, tanto do meu mouse como do meu touchpad, que também está disponível porque eu estou lidando com um notebook. Ok, pessoal? Então, a gente viu aí as configurações básicas de mouse, para que serve cada uma das coisas. Muito obrigado pela visualização do vídeo, obrigado pela paciência. Dúvidas, críticas e sugestões, deixem um comentário, adicionem aos favoritos, deem um joinha. Muito obrigado. Info sem frescura volta dentro em breve.